O Titã Mandíbula é um dos 9 titãs originais, que é conhecido por possuir um conjunto poderoso de garras e mandíbula que são capazes de rasgar quase tudo. Eles podem facilmente destroçar o corpo de outros titãs, destruir canhões e até mesmo quebrar a cristalização super resistente criada pelo Titã Martelo de Guerra. Pode-se dizer que todo Titã Mandíbula tem pelo menos algumas características em comum, mesmo que possuam aparências totalmente distintas. Eles contam com uma mandíbula incrivelmente forte, que é capaz de destruir qualquer coisa, e também possuem garras super afiadas. Além disso, por serem pequenos, isso acaba se tornando uma vantagem, sendo considerados um dos mais rápidos e ágeis quando comparados aos outros titãs. Para você ter ideia, eles podem se mover rápido o suficiente para pegar outro dos 9 titãs originais totalmente desprevenido. Eles também possuem uma mobilidade excelente em terrenos como a Floresta das Árvores Gigantes e conseguem se locomover facilmente pelas árvores, utilizando suas incríveis garras, o que o torna um ótimo titã para fugas e locomoção. E nesse vídeo eu vou explicar em detalhes para vocês todos os titãs mandíbulas já mostrados na história de Shingeki no Kyojin, inclusive cada um dos titãs mandíbulas ancestrais que foram mostrados nos últimos capítulos do mangá. Se você é fã de Attack on Titan e quer ter acesso a mais conteúdo como esse, já deixa aquele ultra like nesse vídeo, aproveite e já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. O primeiro portador conhecido do Titã Mandíbula é Marcel Galliardi, que fazia parte do grupo de guerreiros enviados por Marley em uma missão na ilha Parades. O pouco que sabemos sobre Marcel é que ele era um garoto muito amigável e um ótimo líder, pois todos do grupo demonstravam ter bastante confiança nele. Ele foi talvez o guerreiro mais forte fisicamente de sua faixa etária, pois durante um treinamento de corrida de resistência, vimos ele deixando todos os outros para trás e chegando em primeiro lugar. Outra característica de Marcel é que ele era super protetor com seu irmão mais novo, indo tão longe a ponto de influenciar Marley para dar ao Reiner o Titã Encoraçado para assim conseguir proteger seu irmão Porco. O Titã Mandíbula de Marcel tinha um design bem bacana. Seus olhos eram fundos e ele contava com uma cobertura de pele endurecida à prova de balas, cobrindo todo o seu rosto. Ele possuía uma mandíbula grande, com dentes pontiagudos e garras poderosas. Ele também possuía uma espécie de barba e um longo cabelo escuro, que o Marcel de 12 anos certamente nunca teve em circunstâncias normais. Vimos esse titã em ação durante um flashback de uma guerra entre Marley e um outro país, em que ele destruía as armas de artilharia inimiga com facilidade, mas infelizmente ele foi devorado não muito tempo depois disso. Seguindo em frente, o segundo portador conhecido do Titã Mandíbula foi Ymir. Ela certamente foi um dos personagens que mais sofreram durante suas vidas. Quando criança, ela vagava sem rumo pelas ruas de Marley, pois era uma órfã sem teto que não tinha nem mesmo nome. Até que um dia ela foi encontrada por um líder de um culto, que lhe deu um nome. Ele decidiu chamá-la de Ymir, em homenagem à progenitora de todos os titãs, Ymir Fritz. Esse homem foi capaz de expandir significativamente seu culto ao mentir para todos que Ymir tinha sangue real, fazendo com que as pessoas nesse culto começassem a adorar ela quase como um deus. Esse foi provavelmente o período mais despreocupado e tranquilo da vida de Ymir, em que ela estava bem alimentada e fazia outras pessoas felizes apenas por existir. Mas eu diria que a pessoa mais feliz mesmo foi o líder do culto, pois ele estava acumulando uma tonelada de riqueza com base nesse golpe. Porém, em um certo momento, esse culto acabou sendo descoberto pelas autoridades marleyanas, e todos os membros, inclusive a Ymir, foram enviados para a ilha Parades para serem transformados em titãs irracionais. E por 60 anos, Ymir vagaria fora das muralhas na forma de um titã sem consciência. Em sua descrição, ela afirmou que aquilo foi um pesadelo sem fim. Até que em uma certa manhã, Ymir acabou se encontrando com os jovens guerreiros de Marley, que estavam a caminho de Parades, e agindo como um titã sem mente, ela inicialmente tentou devorar Reiner, mas Marcel o empurrou para salvá-lo e acabou sendo pego em seu lugar. Consumindo um portador de titã original, Ymir então recuperou sua humanidade, e sem querer se tornou um novo portador do Titã Mandíbula. Em sua forma de titã, ela possuía olhos negros, um cabelo castanho escuro e um corpo bastante estranho e desproporcional, possuindo uma cabeça enorme e braços longos. E ao contrário de seu antecessor, ela não tinha pele endurecida cobrindo seu rosto, suas garras eram de um tamanho consideravelmente menor e seus dentes não eram nem de perto do tamanho dos dentes do titã do Marcel. Mas mesmo seu titã não tendo todos os atributos do titã anterior, ele mostrou ter excelente agilidade ao longo da série. Em sua primeira aparição, ele se mostrou ser bastante acrobático, em uma cena em que ele saltava de titã em titã atacando seus pontos fracos, e depois em uma outra cena em que ele se balançava de árvore em árvore parecendo mais uma
macaco. Seu titã também tinha a capacidade de falar, que é uma característica que não vimos em qualquer outro titã mandíbula. Então, o titã da Ymir tinha sim os seus pontos positivos. O terceiro portador do titã mandíbula nessa lista é Porco Galliard, que, como nós já sabemos, é o irmão mais novo de Marcel. Porco herdou a mandíbula depois de devorar Ymir, que voluntariamente se deixou levar de volta para Marley. E já em sua primeira aparição na forma do titã mandíbula, ele vai direto para a ação, protegendo Gabi e Falco do fogo inimigo no campo de batalha. Em suas várias aparições, Porco nos mostrou que é um guerreiro extremamente útil para a nação de Marley, como quando salvou Reiner de ser morto, ou quando ele sorrateiramente chegou por trás do Eren e quase roubou o Titã Fundador. Por outro lado, ele também mostrou que é facilmente levado pelas emoções, o qual acaba tomando decisões precipitadas que afetam negativamente as pessoas ao seu redor. O Titã de Porco é muito semelhante ao de seu irmão em termos de design, possuindo pele endurecida cobrindo todo o seu rosto, cabelos longos e uma barba, mudando somente a cor. No entanto, eles não são completamente idênticos. Ao contrário de Marcel, o Titã Mandíbula de Porco tem dois conjuntos de dentes, um conjunto na parte exterior, feito de pele endurecida de titã, que é incrivelmente forte, e um conjunto interior de dentes afiados. Essa é a diferença com relação ao Titã de Marcel, que não possui dois conjuntos de dentes, mas que por outro lado conta com dentes externos visivelmente mais nítidos do que os do porco. Galera, agora preciso avisar vocês que o restante desse vídeo vai ter spoilers pesados sobre o Titã Mandíbula. Então se você assiste apenas o anime, aconselho fortemente que você pause esse vídeo agora, pois vou abordar vários acontecimentos que foram mostrados apenas no mangá. O próximo Titã Mandíbula nessa lista é provavelmente o mais interessante, pois ele é um híbrido entre o Titã Bestial e o Titã Mandíbula. Ele apareceu pela primeira vez no capítulo 129 do mangá. Mas primeiro vamos falar sobre o seu usuário, que é o atual portador do Titã Mandíbula. Seu nome é Falco Grice. Ele é um guerreiro eldiano que serve o governo de Marley e é o irmão mais novo de Colt Grice. Seu tio era um dos principais membros dos restauracionistas eldianos, ao lado do pai do Eren. Falco também foi um dos candidatos para herdar o Titã Encoraçado de Reiner. Em vários momentos, Falco demonstrou ter um grande amor por Gabi, o que o motivou a tentar herdar o Titã Encoraçado, pois ele acreditava que se ele conseguisse, então Gabi não se tornaria portadora e teria uma longa vida pela frente. Seus sentimentos por ela o levaram a tomar muitas decisões importantes na série, como quando ele sem pensar a seguiu para a Ilha Parades e quando pulou para protegê-la de uma garrafada de Nicolo, que tentou golpeá-la com uma garrafa de vinho. Essa decisão de proteger Gabi naquele momento foi o que levou Falco a herdar o Titã Mandíbula mais atípico mostrado na série. Falco foi atingido com uma garrafa de vinho que continha o fluido espinhal do Zeke, que acabou entrando em sua boca. Sem a ingestão desse fluido espinhal, Falco nunca teria adquirido suas habilidades do Titã Mandíbula. Então vamos descobrir o que torna o seu Titã tão especial. Para começar, ele possui dois conjuntos de mandíbulas, com o externo sendo uma mandíbula endurecida semelhante à do porco, e o interno tendo uma boca e dentes semelhante aos humanos. Quando ele fecha essa mandíbula externa, fica nítido que ele possui uma espécie de bico. Além disso, seus braços e pernas lembram garras encontradas em aves de rapina, e essas garras eram fortes o suficiente para desmoronar o teto de um edifício em sua primeira aparição. Falco adquiriu essa aparência por conta do fluido espinhal do Zeke, que deu ao seu titã características de uma ave. E mais tarde no mangá, vemos que o titã de Falco evoluiu ainda mais. Após ele ter uma certa memória sobre um antigo titã bestial voador, isso fez com que Falco percebesse que ele também tinha potencial para conseguir voar. E finalmente o vimos colocando essa ideia em prática. Ele adquiriu um conjunto completo de asas com uma enorme envergadura, uma cauda e um corpo cheio de penas, se tornando um verdadeiro pássaro gigante. Certamente esse é o Titã Mandíbula mais útil de todos os tempos, já que ele pode fazer exatamente tudo que um Titã Mandíbula normal pode fazer, com o benefício extra de poder voar. Continuando, vamos falar agora sobre todos os antigos Titãs Mandíbulas que foram mostrados nos últimos capítulos do mangá. Vamos comentar um pouco sobre o seu design e sobre suas características mais marcantes. Começando por esse que possivelmente foi o primeiro Titã Mandíbula a existir. Digo isso pois ele foi mostrado já no capítulo 122 do mangá em uma espécie de flashback de Ymir Fritz lá no Mundo dos Caminhos. E analisando todo o contexto desse capítulo, realmente faz todo sentido que esse fosse o primeiro Titã Mandíbula.
Ele tinha um longo cabelo loiro e grandes garras afiadas, mas seu aspecto mais notável era sua cabeça, que era apenas um crânio. Essa característica provavelmente foi herdada do titã fundador da Ymir Fritz, que tinha uma aparência bastante semelhante, possuindo apenas um crânio sem nenhum tipo de tecido ou pele sobre ele. Em sua primeira aparição, ele se mostrou muito interessado em eliminar o Jean e a Pique, e os perseguiu durante um certo tempo, e somente foi parado quando Marcel o mobilizou e atacou seu ponto fraco. Esse próximo tem um endurecimento cobrindo todo o seu rosto, criando uma espécie de capacete com duas aberturas retangulares na região dos olhos, semelhante ao design dos irmãos Galliard. E diferente da maioria dos mandíbulas que possuem dentes pontiagudos, ele possui um conjunto de dentes de formato normal e não possui garras afiadas em suas mãos, apenas uma espécie de endurecimento sobre seus dedos. Aí você pode acabar achando que ele não seria tão útil assim em batalha, não é mesmo? Mas não se engane, pois mesmo não tendo garras afiadas, ele ainda foi capaz de esquartejar o corpo do Titã da Pique em vários pedaços sem nenhuma dificuldade. Mas para sua tristeza, momentos depois, Pique fez uma nova transformação e o derrotou rapidamente. Mostrado na mesma cena do titã anterior, temos esse outro titã mandíbula que nos chama a atenção por possuir uma mandíbula com um design que lembra bastante o bico de um pássaro. Parece até que realmente foi moldado para essa finalidade. E por conta disso, ao meu ver, ele acaba se parecendo um pouco com o titã do Falco. Talvez se Falco nunca tivesse ingerido o fluido espinhal do Zeke e tivesse somente adquirido as características padrões de um titã mandíbula, sem os traços do bestial, provavelmente ele teria uma aparência semelhante à desse titã. E como seu companheiro de batalha, ele também foi eliminado pela Pique. Aqui temos outro titã mandíbula interessante. Ele possui alguns buracos em seu rosto que lembram bastante um titã martelo de guerra ancestral que vimos em um outro vídeo aqui do canal. E se você ainda não viu o vídeo de todos os martelos de guerra da história que fizemos, eu vou deixar o link dele aqui no card para você dar uma conferida. Dá uma olhada lá que eu te garanto que ficou muito bom. Eu realmente não entendo a utilidade desses vários buracos, mas uma coisa assustadora sobre esse titã é que essa proteção de pele endurecida que ele possui em seu rosto também lembra bastante a máscara de hóquei usada pelo Jason nos filmes de terror. Como se já não bastasse ele ser um monstro gigante com garras e presas afiadas, né? Esse titã possui a proteção de pele endurecida cobrindo toda a sua cabeça, com duas aberturas na área dos olhos e possui dois conjuntos de dentes, um interno e outro externo, assim como o titã de porco. Um detalhe sobre a mandíbula desse titã que o diferencia dos demais é que seus dentes não são pontiagudos, mas sim têm um formato redondo. Certamente esse é o que tem a aparência mais amigável. Possuindo um design parecido com alguns outros mandíbulas que vimos, esse titã tem a pele endurecida cobrindo todo o seu rosto, formando uma espécie de capacete com duas aberturas na forma de losango na região dos seus olhos e outro buraco na região do nariz. Esse coitado foi visto pela primeira vez já sendo dilacerado pelo porco, que não deu nem chance para ele se defender. Um titã incrivelmente parecido com um crocodilo que nos deixa com um grande ponto de interrogação, pois não sabemos ao certo qual titã original ele é. Pelas suas características, possivelmente ele foi um híbrido entre os titãs mandíbula, quadrúpede e bestial, pois como já nos foi mostrado, quando Ymir Fritz, portadora do titã original, morreu, seus poderes foram divididos entre suas 3 filhas na forma de 9 titãs, o que significa que em algum momento durante a história houve pelo menos 3 titãs híbridos, e esse crocodilo tem grandes chances de ter sido uma de suas filhas. Ele tem um rosto alongado, que é uma característica predominante no titã quadrúpede, mas seu corpo também tem características animalescas. Por exemplo, ele tem uma cauda e aquelas espécies de espinho que os crocodilos têm nas costas, o que é algo que eu esperaria ver em um titã bestial. Além disso, ele tem garras afiadas como o titã mandíbula. Então, imagino que realmente seja uma combinação desses 3 titãs. Uma curiosidade sobre esse titã é que muito provavelmente ele foi o mandíbula que teve a mordida mais potente, pois de acordo com alguns estudos, o crocodilo é o animal que tem a mordida mais forte do reino animal. Imagina o estrago que ele causava nos seus inimigos durante as batalhas. Agora chegamos a esse titã que sinceramente é um forte candidato ao titã mandíbula mais feio de todos os tempos. O que mais chama a atenção em sua aparência são seus dentes enormes que ficam totalmente expostos, até dá a impressão de que ele está sorrindo justamente para exibi-los. E se você reparar, ele também lembra bastante o titã quadrúpede da Pique, pelo fato de ter um rosto mais alongado. É só imaginar o titã da Pique com garras e dentes afiados e pronto, temos essa belezura aqui. Talvez fosse um híbrido entre o mandíbula e o quadrúpede. Uma combinação que de cara você pode achar meio sem graça, já que esses 2 titãs originais são meio que parecidos por natureza. Mas por outro lado, você tem que pensar que é a combinação dos 2 titãs mais rápidos da série.
Esse, sem dúvida alguma, é um titã mandíbula, que pode facilmente competir com o titã anterior para o mandíbula mais feio de todos. Ele possui garras afiadas e uma mandíbula com tantos dentes que aparentemente nem cabem em sua boca, o que o destaca dos demais. Ele foi visto tentando atacar o Cone, enquanto ele estava inconsciente e indefeso. Um titã bem formidável, que para seu azar acabou cruzando o caminho de Mikasa, que logo o colocou para dormir. Na minha opinião, esse é o mandíbula mais assustador de todos. Além de suas garras, ele possui uma mandíbula alongada com dentes enormes e afiados. Sua cabeça aparenta mais ser o crânio de algum animal carnívoro, não tendo nenhum traço humano. Em sua primeira aparição, ele quase abocanhou o Jean, que escapou de ser engolido por muito pouco. O próximo é esse titã mandíbula que não possui nenhum tipo de proteção em sua cabeça, nem sequer um fio de cabelo, com exceção de sua mandíbula inferior, que conta com uma espécie de pele endurecida formando uma blindagem. Suas garras também não possuem pele endurecida para reforçá-las, sendo bem parecidas com as garras do titã da Ymir. Outro suposto titã mandíbula é esse com barba e cabelos loiros. Ele tem uma mandíbula com todos os dentes à mostras, e pela posição de sua mão, aparentemente ele possuía garras, que utilizava como armas para atacar seus inimigos. Ele teve uma passagem bem rápida, e não foram mostrados muitos de seus detalhes. Esse aqui se parecia um pouco com o titã do porco. Ele possuía barba e cabelos loiros assim como ele, e tinha pele endurecida cobrindo quase todo o seu rosto. A única diferença visível entre ele e o porco era a região de sua boca, que na parte superior estava sem a proteção de pele endurecida, e ele também não contava com 2 conjuntos de dentes. Temos também esse titã que não possui nenhuma característica especial que nos chame a atenção. Ele até tem uma mandíbula avantajada que nos indica que de fato é um titã mandíbula, mas ela não é tão desenvolvida quanto a dos outros que vimos, e não possui o fortalecimento de pele endurecida. O que conseguimos notar é que ele herdou vários traços de sua forma humana. Ele possui uma boca sem lábios, que deixa seus dentes todos para fora, e não possui garras visíveis em suas mãos, sendo bastante semelhante a um titã puro regular. E por fim, chegamos aos últimos titãs mandíbulas que foi possível identificar naquela multidão de titãs nas costas do Eren. Eles tiveram uma passagem rápida e foram mostrados vagamente, mas consegui localizá-los, pois foi possível identificar algumas características do titã mandíbula. Como esperado, são visuais realmente bizarros, mas cada um com seu design único. E por hoje é isso, galera. O meu muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o like para dar aquela força. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!